meus amigos, mais uma luta que o presidente Donald Trump ganhou na frente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele, sim, pode deportar criminosos sob a lei de guerra, escutam só, de 1798. Eles pegaram essa lei para explicar por que eles podem fazer isso, e a Suprema Corte deu razão a eles. Foi uma grande vitória para ele que as deportações de suspeitos de crimes nos Estados Unidos podem continuar de acordo com a Suprema Corte. Trump escreveu em letras maiúsculas em sua plataforma Truth Social um grande dia para a justiça na América. Como seria bom se a gente tivesse um político desse formato também aqui na Alemanha, que luta e que também consegue ganhar. Como seria bom se tivéssemos uma cópia desse. A Suprema Corte fortaleceu o Estado de Direito ao permitir que o presidente protegesse as fronteiras e o país. Vejam só. A Secretaria de Segurança Interna, Kristi Noem, comemorou que um juiz ativista não conseguiu impedir o desejo do povo americano por um país seguro. Como seria bom, né, se a gente tivesse pessoas desse formato aqui, que realmente defendessem. O vice-presidente J.D. Vance escreveu que a decisão mostra que um juiz de extrema esquerda em Washington não pode anular as leis de imigração do presidente Trump. Esta é uma grande derrota para os lunáticos e uma grande vitória para o povo americano. O governo Trump atacou o juiz repetida e massivamente. O governo dos Estados Unidos declarou na época que os deportados eram membros da organização criminosa Trem de Aragua. O governo venezuelano rejeitou isso. O Trem de Aragua é uma gangue venezuelana envolvida em tráfico de drogas, extorsão e tráfico de pessoas. E, logicamente, que o outro lado diz, isso é apenas uma, vamos dizer assim, vão sair muita gente como é que a gente diz, meu Deus, quando a gente fala em um outro idioma, gente, me desculpem, mas às vezes me faltam as palavras e começa assim a olhar para cima. Como é que eu posso falar? E aí eu fico assim naquela, Poxa, é um outro idioma, não é a minha língua natural, então se torna muito difícil e muitas vezes eu tenho na cabeça como deveria falar em alemão e aí a tradução não chega, porque me faltam algumas palavras, eu não consigo me lembrar e eu fico assim, fico ali, parecendo um idiota. Infelizmente, mas eu estou tentando fazer o meu trabalho aqui da melhor forma possível para vocês. Eu sei que muitos de vocês muitas vezes têm dificuldades de me entender e estou errando bastante também. Peço desculpas, como também muitas vezes, assim, na hora de falar certas palavras, para pronunciar também fica muito difícil para mim, porque eu não costumo falar constantemente essas palavras, então quando de repente aparece uma palavra nova, para mim fica difícil, Mas o Caio está lutando, lutando em outro idioma.
E eu vou continuar, gente. Eu vou simplesmente continuar. Apesar de muitas vezes me falta uma outra palavra. Tenha um pouco de paciência. Bom, vocês já têm muita paciência, né? 361 mil que continuam ligados no canal, sempre de novo. Agradeço por isso. E por isso, claro, isso é uma grande ajuda para mim. Também, todos os comentários que vocês me escrevem sempre. Agradeço do fundo do coração. E agora vou continuar com o vídeo, porque senão não paro mais de falar, né? Agora vou ver como é que eu vou, né? Pois é, o governo dos Estados Unidos declarou na época que os deputados eram membros da organização criminosa Trem de Aragua. E vocês viram também, provavelmente, as imagens. E não... Eu, por minha parte, eu tinha certeza que não eram pessoas que nem você e eu, né? Trump declarou que a gangue era uma organização terrorista estrangeira. Ele argumenta que o Trem de Aragua está realizando atos hostis e guerra irregular contra o território dos Estados Unidos. Ele alegou que a gangue também está seguindo instruções do governo do autoritário presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Desde que assumiu o cargo, Trump tem adotado uma postura dura em relação à política de imigração. Para justificar a deportação para El Salvador, você sabe, né? Eles chegaram a fazer um acordo. Trump e Bukele fizeram um acordo e vocês sabem que lá a cadeia mais moderna do mundo parece, né? Circulam bastante vídeos pela internet, né? Lá realmente eles são duros. Para justificar a deportação para El Salvador, o governo Trump está se baseando principalmente em uma lei controversa e raramente usada de 1798, pois nem sabia que essas leis ainda existiam. Nós, a minha família também já foi uma vez confrontada com uma lei de 1912. O meu pai foi também sacrificado pela lei. É que a minha família, ela perdeu muitos imóveis, quer dizer, todos os imóveis que nós tivemos, que o meu pai construiu, ele perdeu todos. E depois de ter perdido, o seu ganho é cortado para o mínimo que é estabilizado pelo governo. Esse mínimo era para ser o suficiente para poder sobreviver, né? Mas aí um grupo pelo qual o meu pai tinha ainda dívidas, eles vieram com essa lei de 1912 e entraram em processo contra ele, e por causa dessa lei eles podiam ainda tirar um bom pedaço do salário do meu pai, mesmo já estando no mínimo, eles ainda conseguiam. Então, essas leis existem, gente, e se você conhece essas leis, você pode até, que nem o Trump também fez, né? Mais do que 200 anos atrás, ele pegou essa lei e funcionou, porque ainda continua válida. Se vocês querem mais coisas saber sobre o meu passado, o passado da minha família, nós vamos viajar daqui a 2 semanas para minha cidade de nascimento. E eu vou filmar todas as casas que nós tivemos, um pequeno hotelzinho que nós tivemos, que perdemos tudo, tá? Tudo isso eu vou passar para vocês, se vocês têm interesse. Comentam aqui, né? Se isso realmente interessa vocês. Mas agora eu vou continuar com o vídeo, né? Agora já está se estendendo muito, mas são as coisas do Caio, né? Quando começa a surgir na cabeça, ele vai falando, vai explicando, e assim vocês ficam conhecendo um pouco melhor o Caio, e talvez também
por que ele está lutando tanto para trazer as notícias importantíssimas para você dentro da sua casa. Né? Pois é, a lei de inimigos estrangeiros, o qual ele usou, que permite que o presidente deter e deportar pessoas sem o devido processo legal em tempos de guerra ou, atenção, invasão de nações inimigas. A lei foi usada durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para internar alemães ou japoneses. Eu me lembro, na Segunda Guerra Mundial, a família da minha esposa, que era totalmente alemã, tá? Que falavam em casa alemão fluentemente. Naquela época, no Brasil, foi proibido de falar o idioma e quem foi pego podia ser levado na cadeia, gente. Mesmo o Brasil, na época também, estando tão distante, nada a ver. Aí, as pessoas foram perseguidas. Tá? Mesmo a família já vivendo há mais do que 1 ou 2 gerações no Brasil, eles foram proibidos de falar o alemão. Quem foi pego, podia ter pego também cadeia. Mais uma coisa que... eu tenho tanta coisa para falar para vocês, gente. Se vocês soubessem o que... muitos de vocês também já têm a idade de 50, 60, 70, 80, que acompanham o canal, sabem muito bem de que eu estou falando. Por quê? Porque nós, numa idade já um pouco mais avançada, nós já vivemos muito. E nós, depois de uma certa idade, muitos de nós também, a gente se interessa mais pelo nosso passado, da nossa família, dos nossos antepassados, né? E assim a gente fica sabendo. E através também da nossa própria vida, que acaba passando por muita coisa, muitas dificuldades, muitas vezes, né? Pois é, surgiu então a questão de saber se essa lei poderia ser aplicada fora de uma guerra declarada ou contra outras partes que não uma nação. Após a derrota em um tribunal na capital dos Estados Unidos, em Washington, o governo Trump recorreu à Suprema Corte. Argumentou, entre outras coisas, que a decisão do tribunal colocava em risco a capacidade do governo dos Estados Unidos de conduzir a política externa. Também evitará a deportação de membros perigosos de gangues. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu então o seguinte: os juízes decidiram que os demandantes estavam presos no Texas e, portanto, deveriam ter entrado com a ação lá e não na capital, Washington, D.C. A Suprema Corte anulou uma decisão do juiz James Boasberg, que considerou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 como base legal insuficiente para as deportações e ordenou que elas fossem interrompidas. Mas, a Suprema Corte disse, não, o Trump pode agora deportar, mas isso também deixa em aberto a possibilidade de os migrantes reabrirem seus casos no Texas. Porque vivem lá, mas fizeram o erro de abrir processo em Washington. Por isso eles perderam, mas a Suprema Corte deixou claro que eles podiam reabrir o processo no Texas. O juiz Barrett Kavanaugh enfatizou em seu raciocínio que os juízes concordaram que os migrantes deveriam receber revisão judicial. No entanto, eles estão divididos sobre onde o caso deve ser ouvido. Pano de fundo
a deportação de mais de 200 venezuelanos para El Salvador em março, gente. Estou curioso para saber o que vocês acham dessa decisão do Supremo Tribunal, que primeiro disse que a lei de 1798, sim, pode ser usada, mas que as pessoas condenadas podem novamente recorrer ao seu estado onde vivem, gente. Pois, nós estamos vendo que muita coisa acontece atualmente e muita coisa acontece justamente nos Estados Unidos. O Trump mexe com o mundo todo, como também com o seu próprio país. Forte abraço, até mais, gente.